Muitas referências bíblicas poderiam ser acrescentadas para mostrar que o apóstolo Paulo incentiva os salvos a orar e mostra que isto é uma parte integrante da experiência cristã. Ele nos exorta: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Paulo trouxe isso à esfera da reunião de oração quando ele escreveu: Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Não somente Paulo, mas Tiago também, ele incentiva a orar. Leia, por exemplo, Tiago, capítulo 5, versículo 13, versículo 18. Pedro também nos incentiva a orar em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, versículo 12, capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo João também incentiva os crentes a orar em 1 João, capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículo 22, capítulo 5, versículos 14 a 16, e Judas. Na epístola de Judas temos um incentivo à oração no versículo 20. Então todos estes santos encorajam, estes irmãos encorajam os santos neste assunto de oração. O Senhor Jesus disse certa vez: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículo 38. Isto é refletido no desejo dos apóstolos de saber quem deveria substituir Judas. Note o que é dito. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Em Atos, capítulo 1, versículo 24. Quando eram perseguidos, o recurso dos salvos era a oração. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. A oração acompanhava o ministério da palavra. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo reconheceu que as orações dos coríntios ajudariam a obra de Deus. Note o que ele disse: em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 10 e 11. A oração pela obra de Deus, em seus vários aspectos, pode ser visto em várias ocasiões. Você, lendo o livro de Atos com atenção, vai ver o lugar sublime, importante que a oração fazia parte daqueles primeiros discípulos no início da igreja.